Nesse vídeo, eu vou fazer um breve comentário, uma breve resenha, assim, sobre um livro de um dos temas que eu mais gosto em termos de teoria da história, de um dos autores teóricos que eu mais gosto. Eu sou o Bruno e você está no Clio História e Literatura. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do Clio História e Literatura. Eu sou o Bruno, sou professor, podcaster, youtuber, entre outras coisas, e hoje eu estou aqui para falar do livro A Escola dos Análises, do Peter Burke. Mas antes da gente começar o vídeo, veja se você está inscrito aqui no canal, se você caiu de paraquedas, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para receber os conteúdos que a gente produz aqui. Só assim o YouTube entrega de forma coesa, coerente e direta para você. Se você gosta aqui dos nossos conteúdos, não deixe de financiar a gente. Como financiar o link está tudo aqui na descrição. A gente tem PicPay, Pix, Catarse, loja de livro, loja de camiseta. Vai lá, tá chuchu, beleza. Também não deixe de seguir o Clio nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, MySpace, GarageBand, tem tudo aí que você... GarageBand não, GarageBand é programa de edição de áudio. Bandcamp, entre outras maravilhas aí. Vai lá, segue a gente na sua rede social favorita. E também não deixe de entrar no nosso grupo de Telegram, onde os membros do Clio e o público aqui do Clio bate um papo, toca uma bola aí sobre história, sobre política, sobre os mais diversos assuntos aqui no aplicativo de conversa russo. Publicado em 1990 e hoje editado pela editora da Unesp, Escola dos Análises, 1929-1989, do britânico Peter Burke, é um livraço para você entender o que é a Escola dos Análises, ou o que foi a Escola dos Análises, como ele deixa meio a entender. O livro é um ensaio teórico sobre a Escola dos Análises. Sobre a Escola dos Análises vai ter podcast aqui do Clio. Então, se você veio do futuro, agora, veja se já tem link na descrição para o podcast. Se não tiver, aguarda aí, que ele já vai sair. E aí eu não vou entrar muito no detalhe o que é a Escola dos Análises, vou falar do livro. Assim como outros livros teóricos do Peter Burke, como o que é história cultural, e eu já resenhei aqui, e o link está aqui em cima se você quiser ir lá ver, ele faz um balanço histórico do que seja a Escola dos Análises. Ou seja, ele não faz uma história da Escola dos Análises, e sim, ele faz um balanço. Ao mesmo tempo que ele conta para a gente o que foi a Escola dos Análises, as suas três gerações, suas publicações mais importantes, os seus autores mais importantes, ele faz pequenas análises de cada um dos livros, de cada um dos autores, das metodologias, dos métodos, tudo isso posto. O livro é dividido em 5 capítulos. No primeiro, ele mostra o que seria o antigo regime da historiografia, principalmente na Europa, tendo em base como que se desenvolveu a historiografia no século XIX até chegar ao ponto de ebulição, que é o ponto depois da Segunda Guerra Mundial. Por que ele chama de antigo regime? Porque o Peter Burke, o subtítulo desse livro, se chama A Revolução Francesa da Historiografia. Só que ele usa a Revolução Francesa com R e F maiúsculo. Ele está se apropriando lá da ideia de Revolução Francesa, de quebra e apresentação de uma nova contemporaneidade ante uma modernidade, o episódio histórico, só que aplicado à historiografia. Aliás, se você quiser saber o que é historiografia, tem um link aqui em cima e na descrição sobre o que é a historiografia. Então, o Peter Burke, ele apresenta como que era feita a história, ele apresenta, por exemplo, que a história era feita a partir da história política, da diplomática, que é a análise dos documentos políticos oficiais dos estados, que era a história, uma história narrativa, pouco analítica, pouco filosófica, e que, na verdade, se põe a simplesmente retratar os fatos e analisar os fatos de forma fria, distante do objeto. E aí ele faz os outros 4 capítulos, onde ele fala da primeira, da segunda, da terceira geração, segundo, terceiro e quarto capítulo, e no quinto capítulo ele fala da dispersão dos análises pelo mundo e também uma certa crítica à escola dos análises. Peter Burke é um escritor de mão cheia, escreve muito bem, um historiador muito rigoroso nas suas análises. O livro está cheio de citação, as notas de rodapé são fartas e abundantes. A bibliografia, no final, ele indica não só os livros que ele indicou, mas os livros e artigos e ensaios que ele leu
para chegar às conclusões que ele chegou e para desenvolver o texto que ele chegou. Peter Burke é um historiador que ele merece a nossa aclamação pública, porque ele é um grande, grande historiador, tanto na sua área de pesquisa quanto na teoria da história. Aliás, eu ouso a dizer que ele, como um teórico e um metodólogo, acho que não existe essa palavra, mas enfim, é a pessoa que cuida da metodologia da história, que pensa a metodologia, ele é brilhante. Por quê? Ele traz uma série de reflexões em conversa com as três gerações dos análises para mostrar para a gente o que eles estavam fazendo, por que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo e por aí vai. Peter Burke, nesse livro, no primeiro capítulo, por exemplo, ele fala muito do Marc Bloch e do Lucien Febvre, e aí cabe todas as laudas possíveis para esses dois. Marc Bloch, a gente já fez vídeo sobre ele, o Lucien Febvre também vai sair em breve algum material sobre ele, e ele analisa os três principais livros do Bloch, que é o Sociedade Feudal, o Reis Taumaturgos, e o Apologia da História ele passa por cima. Por que ele passa por cima da Apologia da História, apesar de ser o grande livro, talvez o livro mais conhecido do Bloch? Porque ele se preocupa não com o testemunho do Bloch, e sim com o Bloch historiador, as análises históricas e como que os métodos que o Bloch traz, através de uma história sociológica de escola durkheimiana, traz para a história. Do outro lado, ele vai para o Lucien Febvre e analisa principalmente o problema da descrença no século XVI. Eu acho que é o problema da descrença. É, é o livro que ele analisa, que o Lucien Febvre, analisa o Gargantua e Pantagruel e mostra que o problema da incredulidade que algumas pessoas colocavam nesse livro, que é um dos clássicos da literatura francesa, é impossível por conta de não haver esse sentido de ateísmo, de descrença, como nós entendemos hoje na França do século XVI. Ele faz as análises, ele pensa cada um desses livros, ele faz pequenas resenhas, faz pequenas críticas, breves comentários, como um certo canal do YouTube faz para você por aí. E ele é muito sintético. Ele consegue sintetizar um livro enorme, como é o Problema da Descrença, em 5, 6, 7 páginas, mostrando os elementos críticos, os elementos metodológicos, os elementos teóricos e as inovações que o Lucien Febvre faz. Fica aqui a minha recomendação para esse primeiro capítulo, para você entender principalmente o impacto que teve na historiografia desses dois livros. No segundo capítulo, é o capítulo mais extenso do livro, se eu não me engano, onde ele fala muito do Fernand Braudel, um dos fundadores da minha alma mater, a USP. E ele analisa também o Mediterrâneo no tempo do Filipe II, que é o catatal enorme, a magnus opus do Fernand Braudel, onde ele dá o conceito de geografia histórica, dá o conceito de estudar a história pelo espaço e não somente pelo tempo. Ele também pensa a longa duração aí, etc. E aí ele analisa muito o livro, mas analisa também o Braudel, porque o Braudel ele é um herdeiro do Lucien Febvre, ele é o protegido do Lucien Febvre e ele é visto como um Napoleão aí da Revolução Francesa da historiografia. Por que, que ele é visto como um Napoleão? Porque é ele que encarna todos os elementos da Escola dos Análises e é ele que traz as questões mais latentes da Escola dos Análises para nós. Então, nesse capítulo, ele faz uma crítica ao Brodel, mas também mostra como que ele se apregou de ser o historiador dos análises e como que isso congela um pouco o dinamismo e os avanços técnicos que seriam possíveis com os análises. No quarto capítulo, ele fala sobre a terceira geração dos análises, que é particularmente a minha geração favorita, que você vai ter nomes como Emmanuel Leroy Laudry, Marc Ferraud, Georges Duby, Jacques Legoff. Né? Você que está aqui deve ser adepto ao legofismo cultural, e eu sei. E é a geração que pensa a história das mentalidades, que volta a pensar uma retomada da narrativa, mas não narrativa pela narrativa. É a geração que vai cimentar a pavimentação, que ele vai abrir o caminho da história, da microhistória, da história oral, entre outros.
Então, ele vai mostrar como esses jovens pesquisadores pensam uma nova história da nova história. Tanto que alguns teóricos vão dizer que a terceira geração dos análises, na verdade, não existiu. O que existiu foi a primeira, a segunda e a novela Histoire, que já se distancia muito profundamente da escola dos análises. Nessa parte do livro, ele também fala do Invenção do Purgatório, do Legoff, fala das três ordens do, do feudalismo, do Georges Duby, e fala do Languedoc, do Emmanuel Leroy-Laudry. E no quinto e último capítulo, ele faz uma crítica à escola dos análises e também mostra como que ela se dispersou, mostrando que em alguns países e em algumas historiografias, as inovações são vistas como mais do mesmo, porque é um tipo de inovação que já se fazia. Em outras, ela é bem recebida e começa a se reproduzir. Um dos países que ele cita, por exemplo, é o nosso Brasil. Ele fala, por exemplo, que o Gilberto Freire vai ter uma influência muito grande quando escreve Casa Grande Senzala, da escola dos análises. Então, essa dispersão dos análises pelo mundo faz com que não se mude a escola dos análises, mas se mude a própria historiografia. E hoje nós vivemos o que seria uma quarta geração dos análises, né? Isso não é o Peter Burke que está falando, sou eu, principalmente pelo Roger Chatier, mas isso é papo para um outro vídeo. O livro é muito bom, acessível, tranquilo de ler. Ele é um livro fininho, ele tem um pouco mais de, deve ter umas 200 páginas mais ou menos. Ele é um livro que você precisa ter um prévio conhecimento sobre quem são esses grandes nomes, né? O Bloch, o Febvre, o Brodel, o Legoff, o Duby, mas é só meio que saber quem eles são, sabe? Não precisa saber profundamente. Ler os livros que ele fala, não precisa necessariamente ter lido todos esses livros para ler. O que é interessante é que o Lucian Febvre, na revista da USP, escreveu um artigo que chama História e Ciências Sociais ou Ciências Sociais e História. E esse artigo está disponível. E é interessante de você ler esse livro e ler esse artigo, porque nesse artigo o Febvre ele consegue fazer como se fosse um manifesto do que é a escola dos análises. E você acompanha passo a passo no desenrolar do texto do Burke para dar no que dá. Eu recomendo muito esse livro para você que está na faculdade e vai ser historiador, ou para você que é um entusiasta da história e quer imaginar outras formas de enxergar a história. Não é para um público mais amplo, não é para um público aqui do trio que eu gosto muito, que são os professores. Por que, que não é para os professores? Porque você raramente discute metodologia da história e teoria da história nas suas aulas. A não ser que seus alunos curtem, aí é uma boa indicação para você dar para os seus alunos. Apesar de todo o rigor, é um livro fácil, é um livro acessível de ser lido. Então vale muito a pena a sua leitura, pensar pouco sobre ele e quem sabe aí ler alguns livros que ele indica. Recomendo bastante. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal. Diz aí nos comentários o que você achou, se você gosta do Burke, se você já leu o livro, o que você acha dele. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e o resto é a vida que segue.